Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Você consegue ler junto comigo? Eu falo, você repete? Pode ser? Então diga comigo assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Dá um glória a Deus. Muda a tradução para mim, Ana Clara, por favor, para a linguagem de hoje. Diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou o quê, gente? Agora que eu sou o quê? Adulto. Parei de agir como criança. Dá um glória a Deus, se assenta aí no seu lugar. Vou tentar descer para ficar um pouquinho mais perto de você. Presta atenção. Algumas pessoas já me procuraram, já me disseram, já me deram um feedback, não é isso? Um feedback, dizendo assim para mim: pastor, o senhor é muito duro. O senhor, oh Jesus, o senhor como é que é a palavra certa, Andréia, para falar? Rude. O senhor é muito rude. O senhor é muito bruto nas suas palavras, nas suas pregações. E às vezes a sua pregação é mais de confronto do que uma palavra doce. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, irmãos, porque as pessoas têm distorcido o verdadeiro evangelho de hoje para aquilo que elas querem ouvir ou para aquilo que elas querem ser. Na verdade, o evangelho, ele não veio para te consolar, ele não veio para massagear o seu ego. O evangelho, ele não veio apenas como uma palavra de motivação. Embora tudo isso, o evangelho cria na gente, ele nos dá conforto, ele nos dá segurança, mas a real função do evangelho não é para isso. O evangelho, ele veio para trazer um confronto na sua vida e uma mudança de comportamento. O evangelho foi pregado para que você se arrependa dos seus maus caminhos, converta-se e siga a Jesus. Quem está aí? E às vezes, eu, humanamente falando, talvez não consiga expressar isso de uma forma muito clara, né? E acabamos pegando uma imagem que Jesus não foi na Bíblia, de amor, disso, daquilo, papapá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E a gente pensa que o evangelho é um conto de fadas, é uma historinha de criança que faz bem e que tem sempre um final feliz. Mas para esse final ser feliz, ele não depende apenas do evangelho, ele depende de como você lida com ele. Amém? Então eu sei que esse é um assunto um pouco difícil de falar, principalmente para a igreja. Eu venho tratando sobre isso no discipulado, a respeito disso, de como vencer algumas batalhas na vida, de como vencer algumas batalhas, de como vencer na vida. E uma das coisas que eu tenho ensinado no nosso discipulado é a respeito da maturidade. Diga comigo, maturidade. Fala mais forte, maturidade. Eu queria que com todo o carinho do mundo, você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela assim: você é uma pessoa madura? Olha que você provavelmente não pegou na mão de uma criança, sim ou não? Sim ou não?
talvez do mais novo que está aqui, que é o Arthur e a Ana Clara, que está ali, eu não posso considerá-los como uma, a não ser o Gael que está aqui me olhando, né? Então provavelmente você pegou na mão de uma pessoa adulta, responsável, sim ou não? Que sabe diferenciar entre certo e errado, que sabe na verdade lidar com as emoções, que sabe lidar com os problemas, com as dificuldades, sim ou não? Sim ou não? A grande pergunta que fica no ar é: por que então a nossa vida é levada como um vento e vivemos de tempestades em tempestades e às vezes não conseguimos enfrentar os nossos problemas do dia a dia? Por que então o inimigo sempre vence as guerras que enfrentamos? Sempre somos reféns de alguma coisa, reféns de alguns problemas, reféns de alguma situação. É porque a palavra que eu digo que eu sou maduro, na verdade não condiz com a forma de vida que eu estou levando. Como assim, pastor? Desculpe eu falar, talvez hoje eu vou ser um pouquinho mais rude, mas eu vou precisar ser, porque esse é o Evangelho. Você está aí? Fala com o seu irmão assim, abre o coração. Fala com ele assim, se você não abrir o coração, o diabo vai pegar ele. Talvez você está aqui com aparência de adulto, com um jeito de adulto, mas você só não passa de uma criança crescida. Por quê? Porque criança, a primeira coisa, criança não sabe lidar com suas próprias emoções. Criança é influenciada a todo o tempo. Você já parou para pensar o quanto você está sendo influenciado pelos dias de hoje, pelo momento, pelo ambiente que você frequenta, pelo aquilo que você vê e pelo aquilo que você ouve, pelo aquilo que você pratica, convive? A primeira coisa que você precisa entender é: as pessoas que estão perto de você têm poder na sua decisão? As pessoas que você dão a mão e influenciam nas decisões que você toma na vida? Se sim, se você faz qualquer coisa na vida baseado naquilo que você viu os outros fazendo, baseado naquilo que você ouviu de alguém ou de alguma coisa, ou você faz alguma coisa por causa do ambiente que você está, desculpa eu te falar, irmãos, mas você não passa de uma criança. Se você está num lugar aonde as pessoas estão bebendo, estão fumando, estão dançando, estão fazendo o que você sabe que não é certo, e porque elas estão fazendo, você é levada a fazer a mesma coisa, desculpa, você não passa de uma criança. Aquilo que você vê, aquilo que você faz, você não procura saber, você não estuda, você não olha os fatos, você só vê aquilo que você quer, você pensa com a cabeça dos outros, você é conduzido, na verdade, pelo aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Você não passa de uma criança. As decisões que você toma na vida é baseadas no seu sentimento. Aí eu estou fazendo porque eu senti no coração. Aí eu estou fazendo isso porque eu senti de fazer. É porque Deus, não sei, sabe? Você baseia as decisões na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, pelaquilo que você está sentindo. Você não passa de uma
criança. Pastor, qual é o problema de ser uma criança? Se a Bíblia diz que se eu quero ir para o céu, eu preciso ser como o quê? Uma criança. Quando a Bíblia fala de ir para o céu, a Bíblia está falando de uma pureza. O próprio Jesus disse que nós precisamos ser prudentes como uma serpente e passivo como uma pomba. Está vendo que há um contexto, há um contraste entre serpente e pomba, entre passividade e prudência? Sim ou não? Nesse fato de ser criança é a mesma coisa. Você precisa ser inocente, com o coração puro, como uma criança, mas você precisa ser sábio como um adulto. Tem muita gente, irmãos, que está largando tudo, abandonando tudo por causa de um sentimento. Tem gente largando uma fé, largando os planos de Deus para a sua vida, porque as coisas não saíram do jeito que você quis, porque as coisas não aconteceram no seu tempo, na sua hora. E baseado naquilo que você está vendo, você está chutando o pau da barraca, porque alguma coisa que você viu alguém, você falou. Por exemplo, você baseia o evangelho, você julga a igreja pelo aquilo que você vê. Você não passa de uma criança. Você não passa, na verdade, de uma criança mimada, que quer as coisas tudo no seu tempo, na sua hora. Deixa eu te perguntar, você consegue ser corrigido? Você consegue alguém pôr o dedo mesmo na sua cara e dizer para você que você está errado? Ou você ainda chora? É porque eu não aceito, porque falaram isso de mim. Ai, porque não, o pastor colocou o dedo na minha cara. Ai, o pastor Caio falou isso. Ai, o pastor fulano falou aquilo outro. Ai, eu não concordo com esse jeito, eu não concordo. Você não passa ainda de uma criança. Ai, pastor, mas tem que saber falar. Menino, criança. Porque quem é adulto, o comportamento é diferente. Se alguém falar mais alto, carioca, bora! Você chora. Você vai embora. Dona Rosário, por favor! Você... porque criança é assim. Se você aumentar o tom de voz, o que acontece com ela? O que acontece? Olha para você. Olha para dentro de você. E o quão criança você não está sendo na vida. Você gosta de fazer draminha a respeito das coisas? É porque a minha situação é assim. É porque a minha situação é diferente. Sabe por quê? Porque eu fui enganado. É porque eu fiz isso. É porque na minha infância. É porque, sabe? Você não passa de uma criança querendo chamar a atenção das pessoas. Esse é o problema. E o problema disso tudo, irmãos, é que não tem como uma criança vencer as maiores guerras que a vida já proporcionou para você. Porque a vida não é para qualquer um. Sentar no pódio, sentar no trono, subir lá em cima e levantar o troféu da vitória, não é para qualquer um. Vai exigir determinação, vai exigir seriedade, vai exigir de você comprometimento, fidelidade, seriedade, uma série de coisas que são características de pessoas adultas e não de quê? De criança.
A primeira coisa que você precisa ver é se a sua vida está, se você está comportando ou baseando as suas emoções, a sua vida como uma criança. É só você ver como você toma as suas decisões. Por exemplo, um homem de verdade não faz o que quer, faz o que precisa. Eu vou dizer de novo: quem é adulto não faz o que quer, faz o que? Por exemplo, você gosta de acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar? Tem alguém que gosta? Não, carioca? Você falou tão não assim. Hã? Gosta? Gosta de acordar cedo, sabendo que lá vai ter perseguição, aquele colega enjoado? Gosta, carioca? Depois que o Cruzeiro perdeu no domingo e turar segunda-feira, aquele monte de atleticano chato no serviço, você gosta? Mas você vai trabalhar? Por que você vai? Porque é necessário. Um outro exemplo, por exemplo, um adulto, ele não come o que gosta, ele come o que é preciso. Se na sua vida física você só come aquilo que você gosta, você não é adulto, você é apenas uma criança mimada. Por exemplo, tem gente que não gosta, homens que não gostam de cebola. Tem algum homem que não gosta de cebola? Eu estou com medo até de olhar para trás, irmãos. Você sabia que a cebola, ela é rica em uma substância que combate o câncer da próstata? Pois é, pastor também é saúde, viu? Formação. Mas tem gente que diz assim: não como. Você é apenas um menino, né? O que você come? Arroz. Arroz e carne, pastor. Você não come salada? Não. Você come legume? Não, de jeito nenhum. O que você come, Guilherme? Hambúrguer. O que você come, Vinícius? Tudo. Irmãos, você precisa entender que tem coisas que você, por se comportar como uma criança mimada, isso vai trazer problemas na sua vida. Tem homens que vão viver pouco pela maneira que ele lida. Ele, por ser maioridade, ele acha que ele pode fazer agora o que ele quer. Eu estou falando de homem, mas é a mesma coisa para mulher. Por exemplo, suco de beterraba, alguém gosta? Gosta, irmão? Quem não gosta? Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? É porque na verdade amanhã você está perdendo por causa de uma decisão que você tomou hoje, porque se comportou como uma criança. Existem choros que você vai chorar amanhã, simplesmente porque agora você tomou uma decisão baseada na sua infantilidade. Você falou que não devia, você se comportou como não devia, você brigou. Quantas mulheres não estão colocando tudo para perder por causa de um charminho besta? Por causa de um ciúmes idiota. Quantas vezes você não está arrumando problema para a sua cabeça, para o seu casamento, para a sua relação entre pai e filhos, lá no seu trabalho, por causa da sua infantilidade? Pastor, eu não estou entendendo. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Tiago 4,
7, olha o que a Bíblia vai dizer. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti a quem, gente? E ele? Não, vamos lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele? Agora me pergunta, qual resistência que uma criança tem? Sabe por que o diabo não está fugindo de você? Porque quando ele olha com você, ele vê um menino grande. Ele vê uma mulher com uma chupeta na boca, fazendo manha. O diabo não foge de você, porque quando ele está vendo um menino que acha que tem o direito de fazer pirraça, de falar o que quer, de agir do jeito que quer. Por exemplo, eu estou falando sobre comida, pastor Caio, mas tem 2 tipos de comida, Elton. A comida física, que alimenta o seu corpo, que te traz vitaminas, que faz o seu corpo ser saudável. Mas existe um outro tipo de comida, que é um alimento espiritual que fortalece a tua alma. Sabe por que tem muita gente doente espiritualmente? Porque só come o que quer. Só come Jesus veio para te salvar, para mudar a sua história. Olha como você é a menina dos olhos de Jesus. Você é muito amado. Não se preocupe, você pode estar do jeito que você quiser, porque Jesus te ama. Você pode fazer o que você só come espiritualmente o que você quer. Você só ouve aquilo que é bom para os seus ouvidos, aquilo que massageia o seu ego. E isso, na verdade, está trazendo uma doença espiritual para você. É por isso que você não consegue resistir ao diabo. É por isso que você não consegue resistir ao dia mau. É por isso que você não consegue lidar com os inimigos que se levantam contra você. Por quê, pastor? Porque o crianção só escuta o que quer. O pastor é que é rude. O pastor é que é isso, é que é aquilo, é que não sabe falar. É o pastor que está me expondo. Quando na verdade você não quer ser corrigido, não quer ter uma mudança de vida. Você baseou as suas decisões como um menino num dia mau. E esse tem sido o segredo, porque o diabo vence mais você do que você vence ele. Por exemplo, é só você olhar como está a sua vida financeira. É a vida financeira de um adulto ou de uma criança que compra sem pensar, que faz prestação sem analisar. Você não está nem aí. Por exemplo, você recebe na segunda, na quarta-feira você não tem mais dinheiro. Como está a sua vida? Na vida financeira você é o quê? Um adulto? Ou uma criança? Na sua vida com Deus, como é que você está? Firme como uma rocha? Ou qualquer tempestade? Eu não sei. Eu estou tão desanimado. Eu acho que eu vou largar. Eu estou indo lá e não tenho. O irmão, cresce. O seu comportamento diante do mundo tem sido, a maioria das vezes, como criança. E por isso você não alcança o lugar que foi preparado para você. Porque você não consegue vencer os seus obstáculos. Você não consegue vencer as suas dificuldades. Porque você está baseado em alguma coisa naquilo que você... Mas eu fiquei sabendo que fulano fez isso de errado. E daí? Por exemplo, se eu cismar de tomar um copo de cerveja, pode? Pode? Você assustou agora? Se vocês
Se vocês me verem tomando um copo de cerveja, eu posso? A Bíblia diz que eu posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O pastor falou que pode. Não, eu não posso beber. Por que eu não posso beber, pastor? Porque Jesus não bebe até hoje. Eu não estou dizendo assim, mas não tem nada que me condene. Mas eu posso beber? Não. Por quê? Porque isso vai trazer um monte de problemas para a minha vida. Essa é a questão. Vai trazer uma série. Mas não é nisso que eu quero falar, se você pode ou não pode. A questão é, se você me ver fazendo alguma coisa que eu não posso fazer, ou é verdade, eu vou mudar a palavra, não é poder, é Jesus. Dever. Poder, dever. Poder, eu não é que eu não posso, mas eu não devo. Entendeu? Mas se você me vê, o que isso muda para você, Andréia? Absolutamente nada. Sua vida continua a mesma. O Jesus da sua vida continua o mesmo. Você vai trabalhar no outro dia a mesma coisa. Você vai enfrentar os seus problemas da mesma coisa. Não vai vir nenhuma condenação sobre você. Mas por que você acha que muda? Nossa, eu vi o pastor fazendo isso de errado. Aí isso significa que você pode fazer? Criança. Uma criança vê o pai fazendo alguma coisa e ele não. Por exemplo, você exige do Emanuel comer alguma coisa? Sim? Mas por que você exige dele se você não come? Porque ele vai comer o que ele vê você comendo. Ele vai fazer o que ele vê você fazendo. Se você chega em casa e grita, e faz isso, e faz espetáculo, e faz isso, ele vai crescer fazendo isso. Porque ele é o quê? Porque ele é quê, gente? Criança. Mas quando ele se tornar adulto, algumas coisas que ele viu você fazendo, ele vai dizer assim: papai era um meninão. Tem muitas coisas que o meu pai fazia que eu decidi. Não. Por quê? Porque me tornei o quê? Adulto. Você está entendendo? Então, se você vê alguém fazendo qualquer coisa de errado, você encontrou com o pastor Vinícius e o pastor Douglas num boteco, lá não sei do que, papapá, você vai largar Jesus por causa disso? Você vai largar o altar porque você viu alguém fazendo alguma coisa de errado? Irmãos, pecado de ninguém tem o poder de mudar a minha vida. O que muda a minha vida são os meus pecados, não o pecado dos outros. Pecado dos outros é problema dos outros. Você está preocupado com aquilo que o outro fez, com aquilo que o outro falou. Pastor, mas ele falou isso. Você não passa de um menino. Você não passa de uma... É por isso que Paulo está dizendo assim: quando eu era menino, eu falava, eu pensava e eu agia como criança. Eu falava, eu pensava, vou brincar, WhatsApp, Instagram, vou jogar bola, vou soltar pipa. Pensava como menino, não quero ir na aula, não quero fazer, agia como criança, eu quero. Criança. Aí Paulo disse assim: mas quando eu me tornei adulto, ou quando eu deixei de ser menino, eu parei com as práticas que uma criança faz. Esse é o problema, irmãos.
Você está se comportando com criança porque você viu alguém lá, porque lá no trabalho alguém disse para você que não pode, que não tem nada a ver. Você quer largar a promessa que Deus fez de mudança de vida, de ir para o céu, por baseado naquilo que os outros. Ah, mas fulano fez isso. Se fulano fez, problema é do fulano. Não significa que você pode. Não significa que você deve. Irmãos, deixa de ser criança. Entenda que para você vencer as suas guerras, algumas práticas você precisa abandonar. Algumas pirraças você precisa abençoar. Para o seu casamento ser um casamento saudável, feliz, você tem que parar de agir como criança. Para o seu trabalho dar certo, lá na sua empresa, você tem que parar de agir como um menino mimado. Não me deu oportunidade, aí no fulano. Você tem que parar com esse ciúme bobo. Aí é porque é só fulano, é só ciclano. Você tem que parar com isso e comportar como um adulto que sabe lidar com as emoções, que sabe lidar com os problemas, que sabe lidar com os desafios. Ah, pastor, mas falou de mim. Problema. Irmãos, se eu hoje dizer assim, a Andréia não vale isso, não vale aquilo, a Andréia fez isso, o que isso muda para ela? Nada. Porque o que eu falo não determina o caráter verdadeiro de Cristo dentro dela. Nada que as pessoas falar de você vai dizer na verdade aquilo que você é, a não ser o seu próprio comportamento. Vocês estão entendendo? Não, de verdade vocês estão entendendo? Irmãos, criança não sabe lidar com problemas. Criança não sabe lidar com dificuldades. Criança não sabe lutar. Não sabe enfrentar guerras. Não sabe. Quando uma criança vê um problema, uma dificuldade, o que ela faz? O que ela faz? Pai! Mãe, olha aqui fulano. Outro dia, os meus meninos estão crescendo, pastor Caio. O Arthur falou que quer namorar. A Ana Clara não falou ainda não, mas eu... Com umas conversinhas meio estranhas, não sei o que, meio escondido. E eu falei, Jesus, eu não estou preparado para isso. Mas eu tenho que ser adulto. Tenho que lidar com isso. Aí outro dia eu estou olhando para eles, para os dois. E eu estou vendo. Falei assim, eles estão crescendo, gente. Eles estão abandonando a fase de adulto. E aí a Angélica é justamente o oposto. A Angélica quer chutar bola, a Angélica quer fazer isso, a Angélica quer brincar daquilo, a Angélica quer não sei o que, a Angélica papapá. A Angélica provoca igual uma. Aí teve um dia que eu estava lá no meu quarto, a Ana Clara chegou assim, ô mãe, olha que a Angélica fazendo isso. Aí eu falei assim, cresceu nada, ainda é criança ainda. Aí você é a mesma coisa. O pastor, olha o que fulano de tal fez. Olha o que Bertano falou. Olha o que aconteceu comigo. Ô meninão, ô meninona, está na hora de crescer. Está na hora de lidar com os seus problemas como um adulto. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar escondendo o resto da vida e nunca vai ter vitória. Quem está aí, meu Deus? Você está conseguindo entender? Eu estou tentando, de toda forma, ser o menos rude possível. Viu? A minha vontade, ela... Mas eu não posso. Mas você está aí? Está aí? O segredo, irmãos, é o comportamento. E esse comportamento não tem nada a ver com a sua idade.
Por exemplo, você quer uma tragédia na sua vida? É quando você tem uma criança governando. A maior tragédia do ser humano é quando uma criança governa. E aí, você vai dizer assim: ah, pastor, mas... E eu não estou falando de idade. Porque tem homens de 60, de 70 anos. Tem homens de 50, homens de 40, que não passa de um menino. Não passa de uma criança. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes 16. Deixa eu olhar aqui. Dá um glória a Deus aí. Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Diz assim: ai de você, ó terra, cujo rei é uma criança, e cujos príncipes se banqueiam já de manhã. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ai de você, ó terra, cujo o rei é uma criança. Sabe por que a Bíblia está dizendo assim? Ai de você, ó terra, cujo rei? É porque toda criança é influenciada. E aí, o texto continua dizendo assim: cujos seus príncipes se banqueiam de manhã ou bem cedo. Quer ver? Vamos mudar a tradução? Põe na linguagem de hoje, para você entender. Um país vai mal quando aquele que governa deixa ser levado pela opinião dos outros. Você está baseando a sua decisão pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que os outros falou. Você está deixando o altar aonde Deus te plantou. Você quer largar tudo porque fulano falou alguma coisa com você? Sério? Você quer abandonar a sua casa, a sua família? Você quer abandonar o seu marido? Você quer abandonar a sua esposa porque alguém falou alguma coisa com você? Porque você está enfrentando problemas e dificuldades no casamento? Você quer jogar tudo para o alto, achando que é uma criança? Irmãos, que isso? Eu vou embora. Sai daqui, acho que não dá. Ô, irmão, por favor. Você já passou dessa fase. Está na hora de enfrentar os seus problemas diferentes. Está na hora de você lidar com as suas emoções diferentes. Qualquer coisinha, você está indo para a casa da mamãe, casa do papai. Você está indo para o colinho da amiga. Ai, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Pelo amor de Deus, irmãos. Não tem como a gente vencer. Não tem como a gente ser coroado se comportando como uma criança mimada. Não tem como eu ir amanhã, ir para segunda-feira e não lidar com os meus desafios diários. Eu ficar com raiva porque alguém me chamou a atenção, porque eu não vi. Irmãos, não. Toda criança, para ela, no mundo dela, ela é que tem a razão. Eu estou falando aqui e o diabo já está trabalhando na mente de muita gente. É porque ele não sabe o que você passa. É porque ele não sabe o que fulano fez ou falou a seu respeito. Se fosse com ele, aí eu queria ver o que ele ia fazer. Irmãos, tem alguém me entendendo nesse lugar, gente? Às vezes o glória a Deus fica difícil de falar, né? Eu sei, parece que garra aqui, ó. Engasga aqui, que você fala assim: não vou falar também não. Aí ele volta. Não é? É. Até quando? Por exemplo, a Bíblia vai dizer do rei Saul. Diga comigo, o rei Saul. Já estou terminando. Diga comigo, o rei Saul. O rei Saul era rei, poderoso em batalha. Já tinha vencido várias outras guerras na vida. Mas quando um gigante se levantou dizendo assim: por um acaso não tem um homem aí em Israel que possa lutar comigo? Que possa fincar e lutar comigo?
Se esse homem de Israel vencer, todos nós, os filisteus, seremos os seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês nos servirão. Quando Saul viu Golias, o que ele fez? O que ele fez? Escondeu. O que o exército de Deus fez ao ver o rei se esconder? Escondeu também. Por exemplo, em toda dificuldade você está se escondendo. Você tem uma dívida, você se esconde. Você não atende telefone. Você não sai de casa. Porque você está com um problema. Alguém falou mal de você, você errou. Você tropeçou. E aí você quer tampar o sol com a peneira? Você está contando ou inventando uma historinha. Não, mas sabe por que é? Irmão, desculpa. Você não passa de uma criança. Saul fez isso. Só que a Bíblia vai dizer que Davi era um jovem que tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos. Mas já era o quê? Já era o quê? Maduro. Sabia enfrentar problemas. Um dia, um jovem de 16 e 17 anos estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. De repente apareceu um leão e um urso. E a Bíblia diz que arrebanhou, ou arrebatou, ou pegou uma das ovelhas de seu pai. Sabe o que o Davi fez? Pai, me ajuda. O leão, o urso pegou a ovelha. Eu não sei o que fazer. Foi isso? Não. A Bíblia diz que ele foi lá, pegou o leão pela barba, livrou a ovelha, feriu o leão e feriu o urso. Quem é adulto não foge de problemas, não se esconde debaixo da saia de ninguém. Quem é adulto enfrenta as responsabilidades dos seus atos. Quem é adulto, se errou, pede perdão, conserta. Quem é adulto anda de cabeça erguida, mesmo quando tropeça na vida. Quem é adulto faz o que é certo, independente se ele vai ser prejudicado ou não. Quem é adulto não precisa enganar, não precisa mentir, não precisa contar história. Você está entendendo, gente? A Bíblia vai dizer que quando Davi enfrentava o problema, ele ia como um homem de Deus. Ele chegou no campo onde Golias está todo dia dizendo: tem homem aí? Tem homem aí? Ou aí só tem criança? Ou aí só tem menino que corre, que esconde? Que ele disse? O rei, não desfaleça o seu coração, porque eu vou lá e vou enfrentar esses circuncisos. Eu vou lá e vou mostrar para esse incircunciso, esse endemoniado. Eu vou lá e vou mostrar para esse problema o Deus que eu sirvo. Eu vou lá e vou mostrar para ele que ele não está falando apenas contra mim ou contra esse exército, mas ele está falando contra um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque se você for adulto, você vai entender que quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra o próprio. Davi, ele disse assim: não, eu vou, deixa comigo que eu vou. Não importa a minha idade, não importa a minha aparência, o que importa é como eu me comporto diante da situação. A maioria das pessoas estão perdendo, não são porque ela não tem instrução, ou porque elas são mais velhas, ou são novas demais, não, mas é a maneira como ela se comporta diante da crise. Crise financeira, como você se comporta?
Vou sentar, eu vou olhar, vou analisar aonde que eu estou gastando, aonde que eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo de errado, o que que eu estou fazendo, não, o que que eu posso cortar, o que que eu não posso, quanto que eu ganho, como que tem que ser a minha maneira de viver, minha maneira de agir, como eu lido com as crises. Eu estou em crise no meu casamento, como eu me comporto, o que que eu tenho feito, o que eu fiz para entrar nessa crise. O que eu deixei acontecer para essa crise se instalar no meu casamento? Eu preciso lidar como um adulto. Eu preciso deixar as coisas de criança de lado e começar a me comportar como um homem e mulher de Deus que fui chamado para vencer na vida. Eu preciso passar a me comportar como aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. E se eu sou mais do que vencedor, eu preciso começar a vencer, Vinícius. Eu preciso começar a tomar atitudes na minha vida que me levam ao pódio, que me levam à vitória. E não é chorando, e não é pedindo ajuda a alguém, e não é dizendo ninguém me ajuda, ninguém me favorece. Não, é enfrentando os problemas da segunda, os problemas da terça, o problema da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Se levantou gigante, eis-me aqui, eu vou lá, eu vou vencer, eu vou mudar a história, eu vou fazer diferente. Esse é o segredo. Quer ter vitória sobre o diabo? Quer que o diabo foge de você? Então se comporte como adulto, como homem e mulher de Deus, que quando é imposto a você um problema, uma dificuldade, simplesmente ele fica firme, ele resiste e diz: pode vir.